Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui esse conteúdo que é para edificação da nossa mente em Cristo Jesus, para que nós possamos se conscientizar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero iniciar hoje um início de estudo concernente ao Evangelho e doutrinas bíblicas. Por isso, hoje, esta aula, este ensino que irei ministrar, vai falar acerca de fundamentos sistemáticos acerca da Bíblia Sagrada, concernente à doutrina que Cristo, que Jesus pregou. Somente a Bíblia, somente a verdade, nada mais além da verdade. Eu quero convidar você, juntamente comigo, para um minutinho de oração, para que nós possamos iniciar este ensino. É a primeira videoaula que eu irei ministrar para a glória do nome de Jesus. Vamos orar comigo? Você vem comigo nesse mistério? Senhor Deus, eu inicio, Pai, neste momento. Eu não sei que hora, Pai, que essa pessoa que está do outro lado vai entrar nesse estudo comigo. É a primeira aula e eu quero iniciar, Pai, com esta oração, pedindo ao Senhor que o Senhor abra as janelas dos céus, abra a porta do entendimento, que o canal da graça possa, Senhor Deus, estar sobre a minha vida, sobre aqueles que me escutam, e que nós possamos ser edificados pelo Espírito Santo de Deus, que a todas as coisas revela e prescuta o coração de Deus, trazendo revelação a homens vasos de barro, trazendo tesouros a vasos de barro. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu peço a porta da palavra para que possa ministrar aos ouvintes que irão assistir essas aulas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8. Qual será o tema dessa primeira aula? Evangelho genuíno e Evangelho dos dias atuais. É importante lembrar, enquanto você procura, que quando digo Evangelho dos dias atuais, eu estou aqui indo diretamente ao termo pejorativo da coisa. O Evangelho genuíno, eu estou fazendo referência ao que Jesus pregou lá em Mateus capítulo de número 7, lá em Mateus capítulo 5, 6, enfim, nos evangelhos de João, no evangelho de Lucas, no evangelho de Marcos, aquilo que Paulo deu sequência, aquilo que os apóstolos deu sequência. Quando você lê e vê os apóstolos escrevendo, dizendo acerca da doutrina, do fundamento dos apóstolos, eles estão fazendo referência ao fundamento que é a pregação de Cristo. Os apóstolos, eles têm esse legado de levarem a doutrina que é chamada de fundamento dos apóstolos. Por quê? Porque o fundamento nada mais é do que a doutrina, a palavra que Jesus pregou nos evangelhos. E eles somente deram sequência. Amém? Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja esse anátema. Em outras Bíblias vai estar escrito maldito. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes de nós, seja esse maldito. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, ele é confrontoso. Ele não vem para agradar o homem. Verdade é essa que, se você está ainda com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, versículo 10, a continuação daquilo que li, Paulo diz assim, porventura procuro eu agradar a homens? Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Procuro eu agradar os homens? Se eu agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Você compreende isso? A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, no Evangelho de Mateus também, no capítulo de número 10, na mesma pregação, o Evangelho sinótico se repetem as mesmas palavras porque foram escritos no mesmo momento, porém por diferentes
pessoas que estavam ali naquele momento. E o texto diz assim, que Cristo não veio trazer paz à terra. Jesus, ele disse, eu vim trazer antes espada. Quem está verbalizando isso é Jesus. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E o interessante é que Jesus ele vai falar o seguinte subsequentemente, olha, eu vim agora para trazer fogo sobre a terra. A partir de agora vai estar dividido numa casa, pai contra mãe, filho contra pai, pai contra filho. Esse contexto não está fazendo alusão diretamente, quando Jesus está falando isso, sobre aquilo que vai acontecer lá nos últimos dias, acerca de um contexto escatológico. Isso está fazendo referência ao que a palavra de Jesus, que é por isso que ele disse, eu vim trazer espada. Então isso está fazendo referência ao que a palavra de Jesus Cristo traz no mundo corrompido, ao que a palavra de Jesus Cristo traz dentro de uma casa que está influenciada por esse sistema atual, pela cultura desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A palavra diz que Satanás, ele é o Deus desse século. Ou seja, entendemos que as famílias hoje estão sendo influenciadas pelo sistema, pela doutrina. Hoje, se você assiste a televisão, se você assiste o Canal 5, Canal 7, enfim, as redes de televisão hoje estão sendo influenciadas por um sistema, por uma plataforma. Plataforma essa influenciada por uma ideologia antibíblica, anticristã, propositalmente. Isso é propósito do anticristo, o sistema de Satanás, o Deus desse século, o mundo que já é do maligno. E estamos dentro desse sistema, só que Jesus Cristo ele veio, a Bíblia diz, em 1 de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 7 e 8, a Bíblia diz que ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Ele veio lá na cruz e fez aquela obra que foi completa, acerca da nossa salvação, mas ele deixou a igreja, e a igreja tem uma responsabilidade na participação dessa história, da obra da graça. Entendemos que não é por nós, mas é o Espírito Santo em nós. Entendemos que somos vaso de barro, e o Espírito Santo ele traz revelação, tesouros em vasos de barro. O Espírito Santo nos faz entender revelações, e essas revelações que o Espírito Santo nos traz são espada. É o que Jesus falou, que causaria divisão. E essa espada é o Evangelho. O Evangelho, ele confronta o sistema atual. Porque o sistema atual, corrompido pela ideologia de Satanás, pelas doutrinas de Satanás, você há de convir comigo que no Evangelho de Jesus, no capítulo de número 4, o Evangelho segundo escreveu Mateus, Satanás ele usou a Bíblia para tentar seduzir Jesus a fazer algo que Jesus não poderia fazer. O que Satanás disse estava correto com relação ao texto, à escritura que estava escrita, mas a aplicabilidade daquele texto, quando Satanás diz, lança-te daqui, porque está escrito que os anjos te sustentarão para que você não tropece em pedra, os anjos te segurarão. Satanás ele citou o que está escrito na Escritura, mas a aplicação dentro do que Jesus deveria fazer estava errado. Como assim, Rodrigo? Me explica. Deixa eu te explicar. O errado ali não é o texto, o errado ali é a aplicação concernente a Jesus se lançar, porque Jesus ele disse, olha, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito também. Então não é porque os anjos me guardam, não é porque eu sou a igreja do Senhor, e a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 22, que os anjos estão a serviço, os anjos, eles são conservos daqueles que herdarão a salvação, isso aí também está escrito em Hebreus capítulo 1, os anjos eles sustentam, eles estão ao redor daqueles que temem a Deus, Salmo 34, então não é porque os anjos estão à nossa disposição que a gente vai abusar, fazer algo que não tem propósito. Para que eu vou me lançar? Só para mostrar que o anjo vai me segurar? Você vê que não tem lógica, você está abusando daquilo que Deus ele proporcionou para você para caso de acidente, para caso do inimigo que quer fazer bagunça, que quer te destruir, ali ele vai te proteger quando você não está sabendo, quando você é inocente. Agora você querer mostrar que tem poder, você querer se lançar só para o anjo aparecer e te guardar, isso é antibíblico. Então a aplicação de Satanás
para Jesus, falando para ele se lançar, estava errada. Não é porque você tenha essa guarda celestial, não é porque os anjos estão acampando ao seu redor, não é porque os anjos estão te guardando que você vai abusar disso, porque Jesus disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Deus é onisciente. Então, antes de você fazer qualquer coisa, antes pense se tem propósito, se não é para sua vanglória, amém? Então, a gente compreendendo que o evangelho atual, ele está corrompido por esse sistema. Esse sistema é o sistema do anticristo. Esse sistema do anticristo que vem influenciando cultura, gerações, já foi profetizado no livro de Daniel, acerca de plataformas de reis que foram levantados, caídos. Já foi profetizado no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, aonde a Bíblia diz que estaria ali uma mulher, e me desculpe a expressão da palavra, mas está escrito, meretriz em cima de uma besta. Essa besta, você sabe que é o anticristo. E essa meretriz que está em cima é a falsa religião. Alguém vai dizer que é a falsa igreja. Ou, enfim, é o falso ministério, é o falso cristianismo. É aqueles que se denominam de Cristo, mas não vivem o que o evangelho de Cristo pregou. Eles até usam a Bíblia, mas a aplicabilidade, que Satanás sabe fazer uma aplicabilidade, só que essa aplicabilidade foi o que ele foi tentar fazer com Jesus. Então você observa que vai ter gente que vai usar a palavra, ela vai usar o que está escrito, mas você vai ter que ter o Espírito Santo para falar também, igual Jesus falou, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você entende que Satanás ele pode também trazer uma aplicabilidade da palavra? Você compreende isso? Ponto. Agora vamos lá. Quando eu falo do evangelho atual, o que tem feito, a gente tem visto nas nossas igrejas, em cima dos altares, quando a gente assiste pregação pelo YouTube, quando a gente vai em algum congresso, quando você vê aquelas igrejas lotadas e você vê aqueles pregadores até renomados, você tem visto pregações que têm cara de evangelho, usam a Bíblia, usam um texto bíblico, mas a aplicabilidade não está dentro do contexto bíblico, não está dentro do padrão que Cristo estabeleceu. Agora, se você for pregar o evangelho genuíno hoje, você vê pregadores que pregam o evangelho que Cristo pregou, dentro do contexto bíblico, você vai observar que nem todo mundo se agrada. Esse pregador vai ter pouca agenda. Esse pregador não vai ter muitos seguidores. Esse pregador, ele não vai ter muita bajulação. E eu quero te mostrar algo no Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço, como é um estudo, é um ensino, eu preciso utilizar a Bíblia. Eu sou pentecostal, dá vontade de falar língua estranha aqui, mas eu entendo esse princípio que eu preciso ser calmo aqui para que você possa assimilar o que está sendo transmitido. É algo que vai edificar a tua vida. Eu estou aqui sob uma missão, e essa missão, aleluia, é te ajudar aleluia, a compreender o evangelho, para que a fé genuína nasça, e através dessa fé você possa alcançar o reino do céu, para a glória do Senhor. Abra comigo o livro de Mateus, no seu capítulo de número 5, olha o que o evangelista Mateus vai dizer. Glória a Jesus. Veja bem, Mateus capítulo de número 5. Acerca do evangelho, o que vai gerar na minha vida e na tua vida que quer viver o evangelho de Jesus Cristo. E eu vou te mostrar, vou fazer um contraste, um contraponto, o que faz na vida de quem prega o evangelho de Jesus Cristo e o que faz na vida de quem prega o falso, o evangelho dos dias atuais. Não estou generalizando, porque eu sei que Deus ainda tem remanescentes, e a gente tenta compreender isso, a gente acha que até tem muitos que estão partindo para a linha, né? Para a direção do falso evangelho. A gente acha que tem muita gente, mas a Bíblia revela que Deus falou para Elias, ó, eu reservei para mim ainda 7.000, são anônimos. Você não conhece eles, Elias, porque você não é onisciente. Mas eu, como sou onisciente, tenho ainda reservado 7.000, tá bom? Pode ter 850 na mesa de Baal. Pode ter 850 na mesa de Acabe com Jezabel.
mas eu reservei para mim ainda 7.000. Você viu a conta? Porque verdadeira é a palavra que mais aos que estão conosco do que o que está no mundo. Talvez a gente não compreenda. Talvez a gente não está vendo. Talvez a gente está vendo os homens que estão na mídia hoje, corrompidos, pregando o falso evangelho, em ascensão. Estão nos banners, estão nos palcos, sabe? Mas Deus ainda tem os seus anônimos na terra. Recebe essa palavra. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus ainda vai levantar esses anônimos. Deus ainda tem os seus Micaías que estão escondidos comendo pão e água. Aleluia. Em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 5. Vamos fazer esse contraste aqui? Vai pegando, porque Deus está falando contigo, porque Deus quer te levantar para viver o evangelho. Eu vou te falar algo aqui, eu vou te mostrar a base bíblica. Eu vou te mostrar outro texto para confirmar que isso aqui é uma doutrina. Tá bom? Vou te mostrar 3 textos. Vou trabalhar com essa dinâmica dentro dessas gravações que eu irei fazer aqui. Tá bom? Estamos aqui na rádio Turbulência Gospel. Estamos gravando aqui. Está o mídia Estevão, correto? Kelvin, é o Kelvin. Acabei mudando aqui, mas é o Kelvin que está fazendo uma excelente gravação. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10. A Bíblia diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Você observa algo aqui? Jesus está falando para a gente se alegrar quando a gente for perseguido. Mas perseguido por causa de quê? Primeiro ponto, ele vai falar no versículo de número 10. Por causa da justiça. Segundo ponto, ele vai dizer, por causa do meu nome. Você vai ser perseguido por conta que você vai ser uma pessoa justa. E essa justiça, a Bíblia diz que se revela no Evangelho. Então, nem sempre, quando as pessoas disserem que estão justas, elas estão justas verdadeiramente. Porque você está defendendo a justiça bíblica, a justiça de Jesus. Isso aqui é um ponto interessante a ponderar. Porque nem toda justiça é a justiça perfeita. A Bíblia diz no livro de Salmo que a justiça do homem é considerada como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É como um absorvente de uma mulher. É o que a Bíblia diz. É o que a revelação do texto, dentro do original, vai trazer acerca do trapo de imundícia. É um trapo de imundícia, é algo que é descartável, é algo que não presta, não tem utilidade. É a justiça do homem. Mas quando a gente vai para a justiça de Deus, e é sobre essa justiça que a gente tem que ser perseguido, é por causa dessa justiça. É por isso que Jesus vai falar no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que ser perseguidos por causa dessa justiça. Nós temos que ser perseguidos por causa de Cristo. Se o seu cristianismo, se a sua ministração, você que está me escutando agora aqui, olha para mim. Se a sua ministração, se a sua pregação, ela é bíblica, você vai ter pessoas que vão maldizer de você. Se a sua ministração que você prega, ela tem um cunho bíblico dentro dos evangélicos, se tem uma aplicabilidade do Espírito Santo, vão maldizer você, vão te perseguir. Rodrigo, você está dizendo isso lançando maldição? Ou não, isso aqui é algo que está na Bíblia. O grande problema é que agora vai entrar o contraponto. É que a gente estamos acostumados a escutar por aí o falso evangelho, o evangelho que eu denominei de atual, que a gente, como somos filhos de Deus, não podemos passar por prova. Pregam que a gente não podemos passar por necessidade. Se estamos passando por necessidade, quer dizer que estamos no pecado. Isso é o que é pregado. Você há de convir comigo? Se você concorda comigo, comenta aí, por favor. Interage comigo. Então, veja bem, eles pregam que a gente não pode passar
por esse tipo de prova, porque somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías, e aí eu tenho que usar a Bíblia, porque a autoridade do pregador está na Bíblia. A Bíblia diz que quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pela água, ela não te afogará. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? É que ele não disse que vai me livrar do fogo, mas ele disse que ele vai me livrar no fogo. Ele não me disse que vai me livrar da água. Ele me disse que vai me livrar na água. Como assim, Rodrigo? Me explica melhor. Pode ir, Moisés, porque a água vai se abrir e o povo não vai morrer. Aleluia. O povo não vai ficar na mão de Faraó. Vão te perseguir, Moisés. Mas o mar vai se abrir para você. Mas eu estou dizendo, diga ao povo que marche. Não estou entendendo, Rodrigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou livrar vocês do fogo, mas entra dentro dessa fornalha, porque no fogo ele não vai te queimar. É por isso que um dos heróis da fé vai citar o exemplo da fornalha de fogo. A Bíblia vai mostrar em Hebreus capítulo 11, versículo de número 34, a Bíblia vai mostrar que pela fé eles extinguiram, fizeram o poder do fogo se acabar. Estão dentro do fogo, mas o fogo não está queimando. Porque só vive isso pela fé. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para Nabucodonosor e para as autoridades daquela época e falaram assim, nós não vamos se prostrar a essa estátua. Nós temos uma fé. Nós temos os valores que nós aprendemos em Jerusalém. Nós somos de Jerusalém. Não é porque nós estamos na Babilônia que a gente vai entrar no sistema da Babilônia. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele vai falar que aquele mundo era uma Babilônia, no sentido pejorativo da corrupção, imoralidade e todo tipo de pecado, sistema corrompido. Pedro, ele vai falar isso. Então os jovens, ele olha para Nabucodonosor e para as autoridades e eles falam, mesmo que Deus não nos livre, a gente não se prostra, a gente não vai entrar na idolatria. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram lançados. Um detalhe é, o rei Nabucodonosor falou, pode aquecer 7 vezes mais. Deus livrou eles do fogo? Não. Deus livrou eles lá dentro do fogo. O fogo não queimou eles. É por isso que Isaías 53 vai dizer, quando passares pelo fogo, não é se, porque se pode ser que eu nem passe, mas é quando vou ter que passar. Quando passares pelas águas, não é se passares, não é opcional, uma hora eu vou passar. Só que deixa eu te dar um detalhe, e eu estou aqui usando base bíblica, 1 Coríntios, capítulo de número 10, a Bíblia diz que Deus não dá uma prova além daquilo que a gente pode suportar. Outro detalhe, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que com a prova, ele também proveu o livramento. Você está entendendo esse Deus que eu e você serve? Você vai sofrer algumas coisas por causa da sua fé. Você vai ter que entrar dentro de algumas fornalhas por causa da tua fé. Você vai ter que enfrentar alguns mares. Você vai ter que enfrentar alguns problemas. Vai enfrentar algumas perseguições por causa da tua fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, lá dentro dessa prova, Ele vai prover o livramento. Você me entende? Você compreende o que está sendo falado? Estamos também aqui no meu Instagram, estamos aqui também no meu Facebook, Pastor Rodrigo Timóteo, a página. Procura lá, Pastor Rodrigo Timóteo, pela misericórdia e graça do Senhor. Irmãos, vemos que se a gente quiser viver o Evangelho, se a gente quiser agradar a Deus, e é o que Paulo disse no versículo 10 do capítulo de Gálatas, capítulo 1, no versículo 10. Procuro eu o favor dos homens, porque quem anda procurando favor, quem anda procurando agenda, Jesus, é o toma lá da cá. Vai ter que se corromper, vai ter que se vender, vai ter que negociar valores. Você está me entendendo isso aqui? Só eu que entendo isso aqui? Eu sei que você entende um pouquinho e hoje Jesus está trazendo a luz. Porque eu estou aqui ensinando, mas estou pregando o Evangelho para confrontar.
Paulo está dizendo, ó, procuro eu o favor de homens, porque se você querer favor de homens, você vai ter que entender que vai ter que haver barganha. E geralmente quem gosta de fazer barganha, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Satanás foi fazer barganha com Jesus. Você está me entendendo isso aí? Satanás chegou para Jesus e falou assim, ó, tudo eu te dou. Só que tem uma coisa, vai ter que se prostrar e me adorar. Aí eu imagino Jesus de Nazaré olhando e dizendo, rapaz, teve uns meninos na história, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disse, não vamos se dobrar a tua estátua. Pode lançar dentro do fogo. Eita, você acha que Jesus vai se rebaixar? Agora imagine, se Sadraque, Mesaque e Abidnego passou por isso. Se Jesus passou por isso, por essa barganha, quantas propostas Satanás tem colocado diante de você? Quanta proposta ele vem trazendo? Propostas que têm aparência de promessa. Só que eu venho aqui como uma voz profética dizer para alguém, tome cuidado com as propostas. Elas têm cara de promessa. Porque na promessa Jesus ele falou que iria te exaltar, pois a exaltação também vem de Deus. Só que sempre antes da exaltação tem o tempo do anonimato. Sempre antes de Deus colocar você numa cadeira, José, para governar o Egito, vai ter uma mulher de Potifar para te tentar. Sempre antes, José, de você governar o Egito, vai ter que governar a prisão, é um lugar menor. Aleluia, alguém vai pegar esse mistério aqui. Você está entendendo que para você viver a exaltação, primeiro você vai ter que passar pelo processo. E o processo é a fornalha de fogo ardente. O processo é governar a prisão. O processo é que vão mentir contra você, porque a mulher de Potifar mentiu acerca de José. E o Potifar acreditou na mulher dele e permitiu com que José fosse para a prisão. José perdeu os privilégios. Só que José permaneceu firme. Dentro da prisão tinha a revelação de Deus. Dentro da prisão, a prisão prosperava. Aí Deus não deixou aquele homem, aleluia só. Deus, aleluia, tocou no faraó. 2 homens sonharam. Esses 2 homens não resolveram. Aqueles homens até prometeram, um daqueles homens prometeu, ó, eu vou contar para o faraó que você é usado. Só que não foi no tempo que José esperava. Aí Deus chega no tempo dele, porque a promessa, ela chega no tempo do Deus Todo-Poderoso. O tempo da exaltação, a cadeira que você espera é de Deus. Só que ela chegou não no tempo que José queria, chegou no tempo de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Deus, ele tem exaltação. Só que o Satanás, ele sabe da promessa de Deus na sua vida. E ele quer fazer com que você não viva no processo o evangelho que confronta. O evangelho que vai te fazer, não tem jeito. Eu vou te provar na Bíblia. Não vou usar o texto de Isaías 53. Não vou usar mais o texto de 1 Coríntios capítulo 10, e é bom que você esteja anotando. Eu vou usar aqui outro texto. E isso é palavras de Paulo. Está na Bíblia, que a gente vai ter que passar pela perseguição. Vocês vão ser bem-aventurados. Isso aí quem disse é Jesus, Mateus capítulo 5. Vou ler de novo. É um estudo. É algo para você fundamentar a tua fé. Pastor, evangelista, servo do Senhor, homem de Deus, eu sou servo do Senhor, mas eu estou com a autoridade da palavra para pregar para você. Aleluia! Diante do Deus vivo, com toda a humildade eu falo isso, mas pela graça do Senhor eu estou pregando para alguém que o Satanás vai oferecer proposta para você herdar a cadeira, para você herdar a alta posição, mas para você chegar nessa cadeira, você vai ter que enfrentar algumas perseguições. Porque isso comprova. Isso é o selo. Isso é o que confirma o que Deus tem na tua vida. Porque o processo, a fornalha, aleluia, a provação, a perseguição, ela te prepara. Ela forja o seu caráter. Ela te amadurece para você viver o propósito. Deixa eu falar. Mateus capítulo 5, vou ler novamente, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Vão mentir, vão fazer difamação, vão falar coisas sobre nós que não é verdade. Aleluia. Vão falar coisas sobre mim, sobre você que não é realidade. Mas este é a confirmação. Se você está no evangelho que é a espada,
Se você está no evangelho genuíno, e esse evangelho quando você prega, e não somente quando você prega, deixa eu abrir um parênteses, quando você vive, e através do que você vive você pode pregar, porque isso te dá também autoridade. A autoridade do pregador e a autoridade, o segundo ponto dentro desse campo de autoridade é aquilo que você vive. É aquilo que você gera testemunho, para você ser luz, para você ser sal, para sentirem uma diferença em você. Para verem aquilo que transcende, aquilo que transformou seu caráter, transformar outra pessoa. Aquilo que transformou seu caráter, influenciar outra pessoa. Você está me entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu te dizer algo. O que vai confirmar é a perseguição, é a calúnia, porque isso, o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, ele vai confrontar. Porque nós herdamos o pecado, nós herdamos coisas, condutas, costumes que o evangelho não aceita. Vinde do jeito que está, mas para permanecer, para ser levantado dentro da igreja, para entrar no céu. João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos, tem que nascer de novo. Eu vou repetir isso aqui. Estamos precisando nascer de novo. Jesus disse para os discípulos, para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança, meu Deus do céu. Faz tempo que você escuta isso, né? É só o Rodrigo aqui que, em vez em quando, vem com uma dessas. Mas é o que a gente aprende com a palavra. Tem uns 7 mil que não se dobraram por aí. Mas eu resolvi aparecer aqui. Então, vamos chamar de amostradinho. Mas eu estou influenciado pela direção do Espírito Santo. Não vou ser paralisado pela crítica. E nem também paralisado pelo elogio. Porque até o elogio nos paralisa, você sabia, né? Levanta o nosso ego. Não, eu estou aqui por um propósito. Estou sendo guiado pela fé para pregar o que eu estou pregando aqui para você. Meus queridos, João capítulo 15, já vamos encerrar. A Bíblia diz assim. Vamos lá? Porque Jesus ele vai falar algo que a gente precisa entender em João capítulo 15. Acerca do que eu estou falando, que é confirmação para um verdadeiro ministério. Para uma pessoa que nasceu de novo. Para uma pessoa que prega a verdadeira palavra. Aleluia. O selo de confirmação que você está no caminho certo é quando você é perseguido, não por causa do pecado, porque dá para ser perseguido, fazendo coisa errada também. Né? Não estou passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada e quem peca, porque quem peca vai sofrer perseguição também. Vai gerar escândalo, aí é pior. Amém? Mas eu estou falando de quem prega o evangelho vai ser perseguido. Então o trigo é muito parecido com o joio. Só que o joio, quem vive no pecado, não aguenta ficar de pé muito tempo. Quando vem a prova, quando vem a perseguição, cai. Vamos lá para João capítulo 15? Vamos ler o que Jesus falou, versículo de número 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. João capítulo 15, versículo 20. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas o que é pregado hoje em dia, meu irmão? Estão te perseguindo por quê? Varão, muda a mensagem, varão. Pregar a palavra dura todo dia, varão. Elevacira, mandará séria. Chegaram para Micaías e disseram, Micaías, prega que Acabe pode ir para a batalha e que ele vai vencer, porque todo mundo disse que Acabe ia vencer. Micaías, muda a mensagem. Micaías falou, vive o Senhor, meu Deus, o que o Deus do céu me disser, isso eu falarei. Você está compreendendo? Está todo mundo querendo bajular Acabe, mas Micaías é profeta de Deus. E profeta de Deus estava na onde? Estava lá dentro do poço. A alimentação dele era caviar? Não, estava sendo alimentado com pão e água dentro do poço. Estava dentro de mansão, de hotel 5 estrelas. Exigia carro do ano para poder buscar ele, para ir para as agendas. Não. A Bíblia diz que ele estava lá dentro do poço, comendo pão e água. Mas quando ele era agendado para uma agenda que Jeová preparava, ele não mudava a mensagem para poder estar no palácio, para poder estar na mesa de Acabe. Antes, ele falava,
Vive o Senhor, meu Deus. O que Deus me disser, isso eu falarei. Você está compreendendo o que Jeová está falando contigo? E aqui Jesus está dizendo, olha, se me perseguirem, você não é maior do que eu. Só que alguns da nossa geração estão pensando que é maior do que Cristo. Porque se nós estivermos na videira que é Cristo, nós somos o ramo. O ramo é uma extensão do tronco. O tronco é a videira é Cristo, e nós somos os ramos. Se perseguiram a videira verdadeira que é Cristo, se perseguiram o tronco que é o cabeça da igreja que é Cristo, eu e você não é maior, eu e você não é melhor, vão perseguir você também. Jesus está dizendo que se aconteceu com ele, e se as palavras dele estiverem em nós, nós vamos ser perseguidos. Que tipo de pregação é a tua se só te bajulam? Que tipo de pregação é a tua, pregador? Que só passam a mão na tua cabeça, é só elogio? Não seja paralisado por esse elogio. Satanás, ele era o sinete da perfeição, Ezequiel capítulo 28. Satanás, por causa do orgulho que o consumiu, foi derribado do céu. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai dar uma advertência para os bispos, para aqueles que almejam o episcopado, que almejam o ministério. Ele vai dizer, tome cuidado para que você não caia no mesmo laço que caiu Satanás. Por quê? Porque era o sinete da perfeição. Era um aferidor de medidas, é perfeitinho, é bonitinho. Tome cuidado com o orgulho, a soberba. Tome cuidado para não cair no mesmo laço que caiu Satanás. Jesus está dizendo, se você estiver em mim, você vai ser perseguido como eu, porque você não é melhor do que eu. Jesus me manda perguntar para alguém, você é melhor do que Jesus? Está vivendo o cristianismo, mas não te perseguem? Está vivendo o cristianismo, mas só dão elogios sobre você? A Bíblia diz que uma menina, em Atos 16, foi elogiar Paulo. Ali vai um homem de Deus. Paulo viu que era bajulação. Paulo olhou para aquela menina e falou, está repreendido, Satanás, expulsou o demônio dela. Por quê? Porque Satanás quer colocar ego em você, quer colocar ego em mim. Satanás, ele quer oferecer as coisas para a gente. Chegou para Jesus, tudo eu te dou. Vou te levantar agora. Agora você vai ser o cara. Agora eu te promovo. Só que tem uma coisa, se corrompe, Jesus, se dobra aqui. Se prostra aqui. Vou fechar a ministração. Satanás, ele quer te dar. Ele tem as propostas, parece com promessa. Os falsos profetas já estão no mundo, Mateus 24, 24. Surgirão muitos falsos profetas. E, se possível, enganarão até os escolhidos. A Bíblia diz, aleluia, que nos últimos dias as pessoas procurarão mestres que preguem segundo os seus próprios pecados. Pedro, ele disse, aleluia, que no capítulo 2 da segunda carta, Pedro, ele diz no versículo 3, que as pessoas blasfemarão do caminho da verdade. Por quê? Por causa de homens que farão comércio da gente. Comércio da igreja. Ou seja, barganha. Quem é que gosta de fazer comércio? Eu vou falar ainda aqui, dentro das lives, dentro dessas gravações. Eu vou falar sobre a escatologia. Mas no livro de Daniel, no capítulo 11, Daniel, ele vai falar algo que Satanás vai fazer nos últimos dias, que é dar a terra por posse, para que as pessoas venham a ele, para que as pessoas sigam ao anticristo. Ele vai dar coisa, ele vai dar prêmios, para que as pessoas sigam o anticristo. Então esse sistema de dar, de troca, por conta de poder, por conta de fama, é um sistema do diabo. E Pedro, ele disse, na sua segunda carta, no capítulo 2, os homens farão comércio de vós. E como que é esse comércio? É barganha, é troca. Só que o evangelho não permite isso. Aleluia. Por quê? Porque essa troca, ela vai te corromper. Essa troca, ela vai fazer você pular o processo. Essa troca, estou pregando para alguém aqui, vai fazer com que você se dobre a Satanás, vai te corromper. Satanás, ele faz de tudo, irmãos, para transformar a promessa de Deus na nossa vida em propostas. E as propostas, elas te trarão o resultado. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que em Levíticos, no capítulo de número 13, que se levantaram um profeta sonhador
esse profeta, ele vai falar e vai acontecer. Só que isso que ele vai falar e vai acontecer, na verdade é Deus permitindo, para provar eu e você. Só que depois esse profeta sonhador que Deus permite, está na Bíblia. Esse profeta sonhador que Deus permite, ele vai falar para você seguir outros deuses. Aí Deus ele dá uma advertência, ó, não siga esse tal profeta. Tá bom, ele vai falar algo para você, vai acontecer. Só que depois que ele te dá aquilo que você precisa, ele vai fazer você ir para a idolatria. Por quê? Para te enganar. E hoje a nossa geração é a geração que gosta de ver sinal, que gosta de ver poder, só que não gosta de Bíblia, não gosta de doutrina. Aí a pessoa fala, não, mas o homem ali fez um milagre. O homem ali profetizou e aconteceu. Hã? Jesus ele vai dizer naquele dia, profetizavam no meu nome, expulsavam um demônio no meu nome, mas eu vou dizer, não vos conheço, porque andavam na iniquidade, ou seja, transgrediam a palavra, desobedeciam a lei do Senhor. Aí eles vão fazer, só que vão falar para você se idolatrar. É um pé no Egito e um pé no mundo, é um pé no mundo e um pé na igreja. Não dá para viver pleno em dois mundos. Ou você é um hebreu, ou você é um egípcio. Ou você é santo, ou você é imundo. Ou você é virgem prudente, ou você é virgem inércia. Ou você é joio, ou você é trigo. Você está me entendendo o que Jeová está dizendo para você? Só que para você ser joio, para você ser prudente, você vai ter que estar nessa palavra. Você vai ter que suportar a perseguição. Sabe qual é o grande selo do ministério hoje? Não é o elogio. É quando você sofre pancada. Sabe qual é a garantia, o selo do teu ministério? É quando caluniam você. É quando te abandonam. Para encerrar a ministração, vou ler 2 versículos, não vou tecer comentários. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Preciso ler o texto para que você compreenda o que eu estou ensinando aqui. Não é ideologia minha, não é filosofia minha, não é interpretação minha, porque se eu estou lendo vários textos de diferentes autores e quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, ele não ia repetir várias vezes o mesmo assunto e não fosse uma doutrina, algo que ia acontecer. Então isso aqui não é filosofia minha, eu estou lendo a Bíblia e estou transmitindo para você. O Espírito Santo já testificou no seu coração e vai testificar através desse texto que eu vou ler. A Bíblia diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Íconio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você está entendendo? Todos que querem viver piedosamente, viver o evangelho genuíno, passarão por perseguição. Quem está dizendo isso aqui é Paulo, mandando uma carta para Timóteo. Paulo disse, vou ler de novo. Versículo 12, capítulo de número 3, segunda carta a Timóteo, versículo de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por perseguição. Está escrito aqui, Jesus ele falou, vocês não são melhor do que eu. Vocês não são maior do que eu. Se eu fui perseguido, vão perseguir você também. Agora ele vai falar algo no capítulo 15 lá de João. Ele vai falar, no versículo 21. Mas se ouviram a minha palavra, tem esse detalhe, ouvirão a vossa também. Então sabe por quê? Vale a pena passar pela prova? Vale a pena passar pela perseguição? Vale a pena passar pela calúnia? Vale a pena passar pela fornalha? É porque vão ouvir a tua mensagem. Rodrigo, é só a mensagem? Não, vão ouvir, entraram dentro da fornalha. Não negaram Jesus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Deus fez? Deus deu um testemunho que é falado até no ano de 2024. Deus deu para ele um testemunho que todos pregam todos os dias em todas as igrejas. Que os meninos não negociaram a fé deles. Eles entraram dentro da fornalha. E o testemunho de vida deles é testemunho para muita gente pregar nos dias de hoje. Deixa eu te pregar algo da parte de Deus. Quem vive o que ninguém vive. Quem suporta o que ninguém suporta. Olha, aquilo que o olho não viu. O ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para o teu ministério.
É o que Deus tem preparado, aleluia, para a tua chamada. Você vai viver coisas grandes em Deus, sabe? E vai viver com honra. Você vai ser conhecido como um homem que suportou o processo, que suportou a fornalha, que suportou, aleluia, a perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir aqui, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai ter que aguentar a perseguição. A gente vai ter que aguentar a calúnia. A gente vai ter que aguentar a difamação. Eu falei que tinha mais um texto. Lucas capítulo 6, o mesmo sermão do monte. Irmãos, Mateus 5, Mateus 6 e 7, Lucas capítulo de número 6, é quando Jesus ele prega no sermão do monte. Você sabe que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. Sinóticos é iguais. É os evangelhos que narram quase os mesmos acontecimentos. Tá bom? Então, no evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, 6 e 7, e Lucas, capítulo 6, falam acerca do Sermão do Monte. Isso aqui você tem que viver. É conduta cristã. Se você está em Cristo, você tem que viver. E porque você vai viver isso, vão te perseguir. Jesus ele falou, bem-aventurado quando vos perseguirem por causa da justiça. E justiça é essa ao que Jesus está pregando do Sermão do Monte. E em outros trechos que ele vai ministrar sobre outras pessoas. Ao longo do evangelho que Paulo, o Pedro, o Tiago, eles ministraram. É o fundamento dos apóstolos, é o fundamento, doutrina. Você está me entendendo? Então, para concluir, Lucas 6, que eu estou falando que é o Sermão do Monte, você tem que viver isso. Eu vou te dar um detalhe aqui. Que você vai ter que suportar isso. Você vai ter que suportar o que eu estou te dizendo para concluir. Nós somos carentes. Nós queremos estar com muita gente. Só que Jesus ele disse, ó, por causa da palavra, por causa da espada, vai acontecer que uns vão se dividir de você. Pai vai brigar com filho, filho vai brigar com pai. Os inimigos serão da sua própria casa. Por quê? Porque você vive em santidade. As pessoas não gostam que a gente pregue isso. Tá achando que eu estou arrotando santidade. Mas eu estou pregando o que está na Bíblia. Pode me chamar de religioso. Pode me falar que eu arroto santidade, mas eu estou pregando o texto bíblico. Eu não vou negociar minha fé, não estou procurando favor de homens. Eu estou procurando alegrar, agradar aquele que me alistou para essa guerra. Eu estou aqui sob um chamado, sob uma missão. Lucas, capítulo de número 6. Vamos concluir agora. Só vou ler esse aqui. Eu preciso te passar isso para concluir esta aula, esse ensino com chave de ouro. Lucas, capítulo de número 6, o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas está também escrevendo o que Mateus escreveu no capítulo 5, 6 e 7. Só que no capítulo 6, Lucas resume. Olha o que o Lucas vai dizer no versículo, aleluia, de número 28, versículo... Vamos lá. É isso aí mesmo. Versículo 20, número 27. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que bate na tua face, oferece-lhe a outra também, ao que tirar a tua capa, deixa levar também, a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, dá. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei também. Olha agora, versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da vossa companhia, e insultarem, rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado você vai ser quando vos rejeitarem da mesa deles. A gente quer estar nas mesas. A gente quer ter as agendas naquelas igrejas grandes. A gente quer ter... Tem igreja grande que é de Deus, irmão. Tem ministérios que tem compromisso com a palavra, mas a grande maioria, a gente vê, a gente tem o discernimento. E eu venho aqui como profeta apontar o pecado, dizendo para você que para estar ali, muitas das vezes, você vai ter que se vender, vai ter que se corromper. Vai ter que pular o processo, vai ter que se corromper no processo, vai ter que viver o evangelho dos dias atuais. Eu estou pregando aqui. Você está me entendendo? A Bíblia está dizendo,
Bem-aventurado quando vos rejeitarem da mesa deles. Vão te rejeitar. Vão insultar o teu nome. Ei, não queira que todo mundo te aplauda. Quando te maldizerem, você fica alegre. Você é um bem-aventurado, Jesus está dizendo aqui. Ei, não vão te aceitar. Jesus vai te enfiar como uma ovelha para o meio de lobo. É lobo, é ladrão, mas você vai ter que ir lá como ovelha para quê? Para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para aguentar pancada. Vai ter uma hora que Jesus vai te tirar de lá, você não vai ficar muito tempo lá não, porque com a prova ele proveu o livramento. Ele permite o deserto, ele permite que você tenha fome do deserto, como aconteceu com Cristo. Mas no final a Bíblia diz que os anjos chegaram e serviram a Cristo. Você está me entendendo essa palavra? Então deixa eu dizer algo da parte de Deus, ande no Espírito. Medite na palavra. E outra coisa, procure o favor de Deus. Procure agradar a Deus. Eu estou dizendo algo na direção do Espírito Santo aqui para alguém. Vão te caluniar se você pregar o que está escrito aqui que Jesus pregou. Vão te perseguir. Só que você não vai ser levado pelo sentimento da carne. Por quê? Porque você anda no Espírito, porque você ora, porque você jejua, porque você lê Bíblia. E se você está agradando a Deus, irmão, despreocupa. Vão te perseguir, mas se você está procurando agradar a Deus, deixa eu te falar algo para encerrar aqui. Ei, enquanto Estevão pregava o verdadeiro evangelho, a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé para receber Estevão. Enquanto você, aleluia, está sendo apedrejado aqui na terra, está sendo difamado aqui na terra, Jesus está lá no céu de pé. Alava séria. Enquanto alguém se arrepende pelo poder do evangelho aqui na terra, a Bíblia diz que a festa no céu, a sebe dará súbia, porque os homens do mundo estão corrompidos, os homens do mundo vão te reprovar, mas o céu vai estar te aprovando, vai estar fazendo festa quando você estiver pregando. A Bíblia diz que os anjos desejam pregar esse evangelho, mas os homens da nossa atualidade, eles não valorizam. Há muitos homens de Deus no anonimato. Deus tem levantado homens de Deus também que estão na mídia, pela misericórdia e graça do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, porque temos referência hoje temos a referência do pastor Juliano Fraga, pastor Eliseu Rodrigues, temos a referência de homens de Deus como o pastor Luciano Subirá, temos a referência de homens de Deus, como lá Gabriel Bezerra, Jonathan Carlos, homens que não estão se corrompendo. Temos, homem, por causa desses homens, Deus nos inspira, porque nós temos que ser imitadores. Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então esses homens que eu citei aqui, eles são imitadores de Cristo, eles não negociam mensagem, eles pregam o evangelho, né? Então eu estou aqui para te falar, aleluia, se levante com autoridade para pregar, seja numa praça, seja na igreja, seja no teu Facebook, mas pregue esse evangelho. Não fique correndo atrás da agenda. Quem abre a porta é Deus, salabacéria. Porque muitos procurando agenda, mudam a mensagem, prega algo que não está na Bíblia, faz um culto para agradar o homem, para encher a bola do homem, para massagear o ego do homem. Só que o evangelho não massageia o ego de ninguém, ele confronta. Jesus não massageou nem os próprios apóstolos. Ele disse para os apóstolos, a mensagem está dura? Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Mas para ficar no culto de Jesus, para pregar a palavra de Jesus, vai ter que suportar a palavra, vai ter que viver a palavra. Aquele que não aborrece, Jesus disse em Lucas 14, pai, mãe, filho, filha, por causa do meu nome, por causa de mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Está escrito, meu irmão, eu vou pregar o quê? Eu vou rasgar a Bíblia? A qualquer momento ela vai sair. Os homens vão ter fome, sede de palavra, mas ela não vai estar mais disponível. Os dias estão se findando, o sistema, o cerco está apertando. Deus quer te levantar, mas não entre nessa roda, nesse sistema. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Aleluia, viva o evangelho, seja perseguido pelo evangelho, não negocie os valores, entre dentro das fornalhas, entre dentro das bocas de fumo, entre, aleluia, nos lugares que ninguém vai para pregar a palavra, pegue, aleluia, essa agenda que você tem grande, aleluia, esse lugar que você vai pregar que tem muita gente, aleluia, não quero o favor dos homens, elogio, mas antes pegue essa palavra e exponha. Faça exposição daquilo que está escrito. Satanás é quem pega a palavra e distorce ela, aplica ela errado. Aleluia, não enche a bola do homem, exalte a Cristo. Aleluia, quando você prega o evangelho verdadeiro, Jesus ele se levanta do céu como se levantou quando Estevão estava pregando. Estevão foi morto, mas não negociou a mensagem. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Perca a cabeça, mas não perca a mensagem. Perca a agenda, mas não perca a mensagem. Aleluia, perca a cabeça, mas faça
faça como Micaías, sabe? Vive o Senhor, meu Deus, e o que Ele me disser, eu vou falar. Porque quem tem consciência, aleluia, de que Jesus vive, aleluia, não vai querer agradar homens, vai agradar a Deus, porque nosso patrão é JC. Quem é JC? JC é Jesus de Cristo de Nazaré. Quem me sustenta é Jesus, sabe? Eu não vou aceitar a proposta de Satanás. Eu não vou aceitar o trono de Satanás, sabe? Jesus, ele está no controle de tudo. Ei, quem manda nos demônios, quem manda nas potestades, quem manda nos anjos, quem manda no ser humano, quem conta cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça, quem conta as estrelas do céu, quem comanda céu e terra, inferno, é Deus. A Bíblia diz em Colossenses que Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele governa. Satanás, sabe quem ele é? É como um cachorro na coleira de Jeová. Só vai até onde Deus segura, aonde Ele dá corda. Se Satanás está te tentando, ele só vai até onde Deus permitir. Uma hora Deus vai prover o livramento. Satanás, sai da vida de Jó. Eu vou virar o cativeiro dele. Meus irmãos, esta é a palavra. Este é o ensino que Deus me mandou trazer aqui. O mundo espiritual está movimentado por causa dessa ministração. Eu não estou aqui, aleluia, fazendo uma mensagem sensacionalista, eu estou pregando uma mensagem bíblica, eu sei o que acontece quando a gente ministra. Aleluia, Deus está trabalhando na vida de alguém, porque Deus tem um Elias para levantar. Deus tem um Jeremias para levantar. Deus tem um Micaías para levantar. Deus está falando com alguém, aleluias. Meus irmãos, olha, creia em Jesus Cristo, viva o Evangelho. Ali Jesus disse em João capítulo 15 também, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirem, em meu nome recebereis. O segredo da nossa prosperidade, o segredo do sucesso diante daquilo que a gente faz em Deus, olha, para dar certo, para prosperar, é quando as palavras dele estiverem em nós. Você recebe essa palavra? Eu quero orar para encerrar. No término dessa oração, Kelvin, pode encerrar, amém? Obrigado, Kelvin, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui no estúdio da rádio Turbulência Gospel. Eu quero dar meus agradecimentos ali à pastora Renata, ao bispo Ronaldo Rezende, que tem nos apoiado aqui também nesse projeto, que abraçou. Quero louvar a Deus pela vida do bispo, da pastora Renata, pastor Elimar, Remédio, e a todos os irmãos aí da AD Renovo, tá bom? Todos os irmãos que estão junto aí, ao Kelvin, que está trabalhando aí conosco aqui na mídia, que está nos ajudando. Que Deus te abençoe, Kelvin. Amém? Dá um alô aí. Ô, glória. Vamos orar? Soberano Deus, a tua palavra foi ministrada. Senhor Deus, o Senhor sabe que eu sou um pouco pentecostal, então eu não consegui de forma lenta, de tática. Mas eu te peço sabedoria para administrar os meus sentimentos. Senhor Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai, que eu não venha me corromper, Pai. Pois a tua palavra diz no livro de Judas, a tua palavra diz que o Senhor é quem nos conserva, o Senhor é quem nos guarda de tropeçar. A tua palavra diz na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, teu é o domínio, o Senhor é o domínio, o Senhor que é o cabeça, teu é o domínio, tu é a glória, o Senhor é o Criador, é o Alfa, o Ômega, eu te exalto, eu te louvo. Oh Deus Santo, perdoa nossos pecados, transforma o nosso entendimento. Senhor Deus, que neste momento o Senhor possa entrar nas mentes cauterizadas, Pai. Ah, Jesus, eu sei que o que é impossível para os homens, aleluia, para o Senhor é possível. O Senhor ainda esmiuça coração de pedra, mente contaminada. Ah, tua palavra ela lava. O Senhor falou em João 15, olha que vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Orebacanta, arabassura, ticamasi, kessia, kessi, kebidura, sebiosi, camandossia. Que a tua graça venha sobre a vida de cada servo e serva do Senhor. Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, que a tua paz, que a tua graça seja sobre a vida de cada servo e serva, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, amém. Eu encerro esta live, eu encerro esse ensino em nome de Jesus. Um abraço.